Olá, atiradores! Bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão. E hoje eu trago para vocês o review de algo muito legal. Essa belezinha aqui é um compressor de PCP. Pois bem, gente, muita gente que tem a PCP não para pensar, certo, eu comprei a PCP, como é que eu vou recarregar o reservatório dessa PCP? Você tem, basicamente, três formas de fazer isso. Uma, usando a bomba manual. Duas, usando uma estação de recarga. E três, usando um compressor de PCP. Qual que é a ideia do compressor? O compressor é um equipamento que ele tem como se fosse uma bomba manual interna, só que quem vai fazer o trabalho de bombear vai ser um motor elétrico. Então ele vai bombear o ar, seja para o seu cilindro Scuba, seja para a sua arma de PCP diretamente no reservatório dela, ou seja, o compressor vai fazer o trabalho pesado para você. Esse compressor que eu vou fazer o review hoje é um compressor da marca chinesa Yongheng. Ele é importado para o Brasil pela Baiten, então ele é vendido aqui no Brasil com nota fiscal, com garantia, assistência técnica, tudo isso. Até algum tempo atrás, tinha gente comprando direto da China e vindo isso para o Brasil, só que vinha sem garantia nenhuma. Agora, comprando da Baiten, que você pague um pouquinho mais caro, mas você tem assistência técnica e você tem garantia. E isso, gente, olha, vale muito mais que a diferença de preço. Pois bem, como é que vai funcionar esse review? Eu vou começar mostrando para vocês o compressor, as principais partes do compressor. Aí eu vou passar para vocês alguns dados de funcionamento dele. Eu vou fazer a recarga de um cilindro de 300 bar, vou fazer a recarga de um cilindro de uma carabina de PCP, comparando com a recarga dessa mesma PCP usando a bomba manual, e vou trazer as conclusões para vocês. Vou apontar para vocês os pontos fortes e também os pontos mais fracos desse equipamento, para que você possa tomar sua decisão aí de compra, se vale a pena ou não você ter um compressor de PCP desse tipo. Pois bem, vamos começar, como todo review, com uma análise visual do compressor. Aí nesse caso eu vou mostrar para vocês aí as principais partes dele, o que algumas partes fazem. Eu não quero substituir aqui o manual de instruções, que já deixo de cara, já falo para vocês, é muito importante vocês lerem o manual de instruções. E o manual de instruções que a Baiten manda junto com esse compressor é em português, que facilita muito sua vida. Então, leia o manual de instruções. Vamos lá. Esse compressor, ele é bem compacto. Ele é um caixotinho, digamos assim. Ele tem mais ou menos, aqui você tem um cilindro de 300 bar e de 6 litros. Então você pode comparar o tamanho, você vê que ele é um pouco mais curto que o cilindro e um pouco mais alto. Ele é um pouquinho pesado, eu vou deixar aí para vocês na tela, vai aparecer o peso dele. E eu vou mostrar para vocês as principais funcionalidades desse compressor. Ele vem nas voltagens 110 e 220, nesse caso aqui ele é 110. Você tem um botão de liga e desliga. Você tem um termômetro, esse termômetro é muito importante porque ele verifica a temperatura do cabeçote, que é essa peça aqui, que esse é um dos pontos assim sensíveis desse compressor. Você tem uma luz e um alerta sonoro de pressão, um manômetro ajustável com autodesligamento. Aqui é o capilar, aonde vai ligado ou na arma ou no cilindro para recarregar de ar. Você tem, dos dois lados, você tem válvulas de alívio, são duas, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Cabeçote, aqui você tem um reservatório de óleo aqui que fica funcionando aqui todo o mecanismo da brincadeira. Essas duas mangueiras brancas, elas são mangueiras do sistema de arrefecimento. E elas vão ligadas num baldinho de água aqui. Então como é que funciona? Você tem uma bomba tipo de aquário que vai pegar a água fria desse balde, ela vai seguir por esse cano, entra por baixo do cabeçote, resfria o cabeçote, sai pelo cano de cima e volta para o balde. O legal é que essas mangueiras aqui, elas são de silicone, isso aqui é muito bom. Geralmente quando o pessoal compra direto da China ou mesmo no exterior, essas mangueiras são de plástico, de borracha simples e não duram muito.
As que a Baitem manda são mangueiras de silicone de muito melhor qualidade. E para você colocar ele para funcionar é bem simples. Você vai colocar um óleo próprio aqui dentro, porque isso aqui é um motor funcionando, parece o motor de uma motocicleta, de uma mobilete, sei lá, alguma coisa assim. Então ele fica um motorzinho funcionando. Aqui dentro tem todo um tipo específico de óleo que vai possibilitar desse equipamento mecânico funcionar sem fundir aqui dentro tudo. E você tem um sistema elétrico acionando esse mecanismo aqui. Então, você quando recebe ele, você vai colocar as mangueiras de arrefecimento, colocar o óleo nele, ligar aqui as válvulas de alívio, o capilar, vai deixar ele pronto, colocar bateria no termômetro e pronto, está resolvido. Ela está prontinha e daí está resolvido. O compressor está prontinho para funcionar. Você vai precisar de uma tomada dupla, porque uma tomada é para o sistema de arrefecimento. Como você pode ver aqui, liguei lá na tomada, ele já começou a circular água. Ele está pegando a água do fundo do balde, passando pelo cabeçote e voltando para o balde. O ideal é que você tenha um balde maior. Esse balde aqui ele é de 10 litros. Para fins de review foi tranquilo de usar, mas o ideal é que você tenha um balde com mais água. E se possível, você até não jogue a água quente aqui dentro, mas traga a água fria de um outro lado e joga quente para um outro. Mas eu vou falar isso depois para vocês. A outra tomada vai ligada aqui. Então, ele estando pronto, você ligou na arma, sistema de arrefecimento ativado, você só vai ligar o bichinho. Aí vocês vão me perguntar, pô Charles, esse compressor ele é muito barulhento? Vocês estão vendo que eu estou na área de serviço aqui de casa, inclusive a minha esposa que está filmando e ela está reclamando para eu não ficar repetindo demais as coisas. E eu estou numa área de serviço pequena, eu não levei, eu estava até pensando em fazer esse review no clube de tiro, mas falei, pô, quem vai ficar levando compressor para clube de tiro? A pessoa, se tem um compressor, geralmente ela deixa em casa ou deixa em algum outro local assim. Eu resolvi fazer aqui até porque tem as duas tomadas e é muito mais fácil que no clube de tiro, que as tomadas lá são de padrão antigo, tá precisando renovar a parte elétrica lá. Ele é um compressor barulhento? Ele é um pouco barulhento sim, ainda mais num lugar fechado desse, uma área de serviço. É como se você tivesse com uma furadeira furando parede, então ele é bem barulhento. Para vocês terem uma ideia, tomando como referência uma batida de palma forte que tem 65 decibéis, o uso desse compressor tem 75 decibéis. Pode... Mostra pra mim. Como vocês podem ver, fica difícil até de falar. Então não é o tipo de equipamento que você vai ligar aí muito cedo à noite, que teus vizinhos vão reclamar, você vai levar uma multa do condomínio. Mas a parte do barulho é uma parte, vamos dizer assim, que você consegue gerenciar. O ponto crítico desse compressor, gente, é a temperatura. O que acontece? Essa peça aqui que eu falei para vocês, que é o cabeçote, essa peça aqui, ela esquenta muito. Ela esquenta bastante. A gente está na época do verão, mês de fevereiro, e vou ser sincero para vocês, está quente pra caramba. Eu estou suando aqui agora. Então a temperatura do ar aqui está quente. Então esse cabeçote ele vai esquentar bastante. Por isso que é muito importante você usar esse compressor ficando de olho no termômetro, que é esse digitalzinho aqui. Esse digital aqui está mostrando que o cabeçote está a 30,6 graus. Então, você ao utilizar esse compressor, você tem que ficar de olho no termômetro dele. Por quê? Porque a faixa de operação dele não pode passar de 70 graus. Se você passar de 70 graus, já corre o risco de danificar o compressor. Então você tem que ficar de butuca ali Então você tem que ficar de olho ali na temperatura para evitar dela passar. Como eu mostrei para vocês, tem um balde, a água sai do balde, passa pelo cabeçote e volta para o balde. Necessariamente ela não tem que voltar para o balde. Mas você teria que, por exemplo, o ideal seria o quê? Você ter um balde com água fria, uma torneira perto, então a água está fresca, está sempre caindo nesse balde, para de onde a bomba vai puxar para resfriar o cabeçote, e a mangueira por onde sai a água quente, ela realmente sai quente, ela sai na faixa aí dos 50, 55 graus,
ela cair para outro lugar, dentro de uma pia, por exemplo. Então, fazendo isso, você já consegue manter a temperatura um pouco abaixo. Mas é difícil você ter um lugar onde você tem uma torneira no lugar certo, a pia no lugar certo. Por exemplo, eu aqui não tenho. O ideal, então, é você fazer o quê? Usar um balde de pelo menos 20 litros. Esse balde que eu usei é um balde de 10 litros, até porque em casa não tinha um balde de 20 litros, e eu utilizei esse mesmo. Daí, eu fiz o que muita gente costuma fazer. Muita gente que tem esse tipo de compressor costuma colocar blocos de gelo no balde d'água, até para baixar a temperatura e conseguir trabalhar com ele melhor. Uma solução possível, ao invés de você ficar fazendo gelo, é usar isso aqui. Isso aqui, gente, é um bloco chamado gelo eutético. Isso aqui você consegue comprar em lojas de material hospitalar, compra pelo Mercado Livre. Isso aqui é para transporte, principalmente de medicamentos, de vacinas. E é um gel que tem aqui dentro, que ele é fechado aqui. Esse gel congela muito mais rápido e perde a temperatura mais devagar que a água. Então o que eu fazia? Congelado, ponho dentro do balde. O balde, essa temperatura dessa água vai ser menor. Daí, colocando aquele bloco de gelo eutético dentro do balde, eu consigo uma temperatura menor e utilizar o compressor por mais tempo. Sem o gelo eutético, olha, a cada 15 minutos eu tinha que trocar o balde d'água. Eu tinha que tirar aquela água que já esquentava e pegar uma água fresca da torneira e colocar aqui. Com o gelo eutético, eu já consegui usar a mesma água por pelo menos meia hora. Agora, outra coisa muito importante, gente. Esse compressor, você não é daquele que você liga o compressor e vai assistir um seriado no Netflix e deixa ele funcionando até ele chegar naquela temperatura que você regulou o manômetro e ele desligar sozinho. Não é assim. Você não pode deixar ele em funcionamento por longos períodos. Você tem que utilizar ele um tempo e desligar. Eu estava usando períodos de 15 minutos. Colocando a cada 15 minutos, não tinha problema. Eu deixava ele 15 minutos, na hora que dava 15 minutos, desligava, ele estava passando água, baixava a temperatura, eu funcionava ele por mais 15 minutos. Isso garante que você tenha mais vida útil no seu compressor. Um dos testes práticos que eu vou fazer com o compressor da Baitem vai ser, primeiro eu já vou começar com um teste porreta. Esse cilindro aqui de 6 litros e 300 bar, ele está com apenas 120 bar. O que eu vou fazer? Eu vou usar o compressor para encher esse cilindro e vamos ver quanto tempo eu vou demorar para encher esse cilindro. O que acontece? Um detalhe importante. Vamos lá. Aqui eu tenho o capilar que sai do compressor. Ele é um Foster fêmea. Aqui eu tenho o capilar que sai do cilindro. Também é um Foster fêmea. Para conectar os dois, eu vou precisar dessa pecinha aqui. Ele é um Foster macho. Não é fornecido nem com a estação de recarga, nem com compressor. Então, se você vai usar um compressor desse para encher o cilindro Scuba, saiba que você vai precisar de uma pecinha dessa que você tem que comprar à parte. Então, o que eu faço? Conecto no capilar que sai do compressor e aqui eu conecto no capilar que vem para o tanque de ar. Vamos ver agora quanto tempo eu vou demorar para encher esse tanque. Prontinho, gente. Cilindro recarregado. Vou passar para vocês os dados da recarga, consultando meu caderninho de tiro. Ele estava 120 bar. Então o que eu fiz? De 120 a 200 bar, eu utilizei água da torneira, não coloquei o gelo eutético. E ele demorou para encher de 120 a 150 bar 7 minutos e foi fácil. Dava para notar pelo barulho que não estava fazendo esforço nenhum. De 150 a 200 bar foi normal, já não foi tão fácil quanto a primeira leva e demorou 13 minutos. Então foram duas fases, uma de 7 minutos e outra de 13. No meio das duas eu troquei a água do balde e esquentou bem rápido. Beleza. Daí eu troquei novamente a água, coloquei o gelo eutético dessa vez. De 200 a 250 bar, ele já foi um pouco mais difícil. Pelo barulho já dava para notar que o compressor estava trabalhando um pouco mais forte para elevar a pressão. Ele já demorou 20 minutos. Daí troquei a água novamente,
gelei o gelo estava durinho. Daí eu troquei a água novamente, coloquei outro bloco de gelo eutético e de 200 a 300 bar, e de 250 a 300 bar ele levou um pouquinho mais de 20 minutos, em torno de 23 minutos, e dava para ver que o compressor já estava trabalhando bem forte, porque aí já estava chegando no nível máximo de trabalho dele. Com o gelo eutético, eu controlei bem a temperatura. Sem o gelo eutético, isso aqui, gente, eu ia ter que dividir de 200 a 300 bar, eu ia ter que dividir de umas 4 ou 5 sessões, mas com o gelo eutético, baixando a temperatura da água, eu consegui fazer isso em 3 sessões praticamente. Então, juntando tudo isso aqui, para encher esse cilindro de 300 bar, 6 litros, de 120 até 300 bar, eu demorei um pouquinho mais de 1 hora, menos de 1h10 para fazer essa recarga. E um cilindro desse de 300 bar, dá para encher o reservatório de qualquer carabina de PCP bastante. Então, já valeu a pena. 1h10 tomando conta dele aqui e já consegui encher o cilindro novamente. Lembrando que muito cuidado no controle da temperatura e usando um gelo eutético ali no balde, melhorou bastante. Pois bem, segundo teste prático com o compressor Baitem. Muita gente não tem um cilindro Scuba e recarrega o reservatório da arma direto no compressor. Para esse teste eu estou usando essa aqui, uma Artemis M22. Ela tem um reservatório de 250 cc, o que dá 0,25 litros. Essa arma eu atirei com ela até ela chegar a 80, mais ou menos 80 bar, que é o quanto o manômetro marca do início da faixa verde de operação, e vai até 250 bar. Ou seja, ela precisava recarregar aí aproximadamente aí uns 170 bar. Liguei o compressor diretamente no reservatório e precisei de apenas 1 minuto e 7 segundos para o reservatório ir de aproximadamente 80 bar até 250 bar. Ou seja, um tempo muito rápido, não deu nem para esquentar o cabeçote direito. O que eu vou fazer agora? Eu vou para o clube de tiro, vou atirar com ela até ela chegar de volta a 80 bar. Aí eu vou pegar a bomba manual. Aí vai ser a hora de fazer um pouco de exercício. Vamos ver quantas bombadas vai ser necessária para eu encher o reservatório novamente da M22 e quanto tempo isso vai demorar. E vamos ver o quanto que eu vou suar para fazer isso, porque vai dar um trabalhinho. Prontinho, gente. Atirar com a PCP, com o reservatório cheinho, latinhas a 120, 130 metros, só diversão. Mas quando cai a pressão e você tem que pegar essa belezinha aqui e começar a bombear, aí que você coloca a língua pela boca e fica igual uma gravata. Tô, suado. Isso que eu já peguei um fôlego. Pois bem, para repor o ar do reservatório, o que o compressor da Baitem levou 1 minuto e 7 segundos para repor, eu, com essa bomba manual, marca Xico de 2 estágios, precisei de 185 bombadas e aproximadamente 15 minutos bombeando. Olha, dá trabalho. No comecinho é facinho, mas na hora que chega nos 200 bar, dos 200 aos 250, você tem que colocar o peso do corpo na bomba para poder completar. É uma bomba manual muito boa. Lógico que o número de bombadas vai depender da bomba manual que você estiver usando, da vazão dela, do número de estágios. Existem bombas de nível superior a essa, que vão exigir menos bombadas. Sei lá, 120, 130, tem bombas inferiores que vão exigir 200, mas mesmo assim, você paga a tua conta aí em calorias. O bom é que é um exercício aeróbico excelente. O ruim é que dependendo da tua condição física, você pode infartar. Mas tá aí o comparativo para vocês. 1 minuto e 7 segundos no compressor, 185 bombadas e 15 minutos no exercício aqui. Continuemos. Então, gente, esse foi o review do compressor de ar PCP da Yongheng, importado para o Brasil pela loja Baitem. De cara, já quero agradecer muito ao pessoal da Baitem por ter enviado essa peça para review. E é um compressor que realmente
faz o que deve fazer. Ele deu conta tanto de encher um cilindro Scuba, demorou aí um pouquinho mais de 1h07, 1h08, o que não é muito tempo. Com 1 minuto, ele encheu o reservatório de uma PCP com reservatório 250 cc, foi de 80 a 250 bar, e vocês viram o quanto de esforço que ele poupou. E vale a pena. É um investimento barato? Não, não é barato. Ele tem um preço aí de uma PCP. Custa aí, dependendo da voltagem também do frete, vai custar aí entre R$ 2.500 e R$ 3.000 atualmente. O bom de comprar com a Baitem, apesar de pagar um pouco mais caro do que importação direta, é que você vai ter nota fiscal, garantia e assistência técnica. E isso, gente, é muito importante. Principalmente, a gente sabe, com produtos vindos da China, que por mais que sejam bons, uma hora vai precisar de manutenção. E daí, como é que você vai conseguir peça de reposição? A Baitem fornece isso para os compressores que eles vendem. Então, se você faz uma importação direta ou compra via Paraguai, alguma coisa assim, você não vai ter acesso à rede de assistência técnica da Baitem, e isso é muito importante de colocar. É um compressor que ele não é tão pequeno e nem é tão leve, mas também ele não é tão grande e pesado que você não possa transportar. Você quer deixar ele em casa e levar para o teu sítio, para o teu clube de tiro, para o teu local de tiro, só quando for atirar com a sua PCP? Dá para fazer tranquilamente. A única coisa que você vai precisar é do quê? De 2 tomadas na voltagem, que é o compressor e a bomba de água dele. Tendo duas tomadas, um balde e água fresca, tranquilo. Muito importante controlar a temperatura de funcionamento, principalmente para quem mora em regiões mais quentes. A temperatura não pode passar de 70 graus, então você tem que tomar muito cuidado com a temperatura. Já deixei a dica para vocês de comprar isso aqui, gente, ó, loja de equipamentos médicos cirúrgicos, gelo eutético, você pode comprar pela internet também. Comprou uns 2, 3 blocos disso aqui, vai facilitar muito sua vida, muito mais prático do que você ficar fazendo gelo e colocando bloco de gelo aqui dentro do balde. E realmente ajuda muito, torna o funcionamento do compressor muito mais seguro e você pode trabalhar com ele de uma forma mais tranquila. Para quem vale a pena comprar um compressor desse? Primeiro, para quem não tem acesso mesmo a uma forma de recarregar cilindros Scuba. Nesse caso, ou você fica com a bomba manual, que é um sofrimento, ou você utiliza um compressor desse tipo. Para quem também? Para quem tem vários amigos que atiram no mesmo clube de tiro, uma turma que tenha PCP, tem muita gente que faz o rateio disso aqui. Junta 4, 5, 6 pessoas, compra um compressor e todo mundo utiliza. Tem gente que, inclusive, mora em regiões onde não tem onde recarregar cilindros Scuba, a pessoa compra isso aqui e transforma num pequeno negócio. Então ela vai utilizar tanto para recarregar o próprio cilindro Scuba, a própria arma, como dos colegas, cobrando uma graninha por isso. Ou seja, acaba para muita gente valendo o investimento. É um equipamento que eu já vi alguns reviews internacionais dele, americanos e europeus, e nesses reviews todos os reviewers ficaram bastante animados por ser um produto de preço muito acessível em comparação com compressores PCP que no exterior são muito caros e de marcas famosas. Eles falaram, todos eles foram unânimes em dizer, um compressor chinês de baixo custo que faz muito bem o trabalho dele. Tem gente que usa um compressor desse aqui, gente, fazendo a manutenção certinha, utilizando o óleo, trocando o óleo certinho dele, já usa há 2, 3 anos sem problema nenhum. Então, acaba sendo um equipamento muito interessante e que vale muito a pena para quem atira bastante de PCP, para quem não tem um local para recarregar cilindros Scuba e para quem está cansado da bomba manual. Então, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito desse compressor, pode deixar aqui nos comentários. Ajudem a divulgar tanto esse review quanto o canal. Mandem o link para uns amigos, para o teu clube de tiro, para o seu grupo de WhatsApp de tiro de pressão. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e até a próxima. Tchau, tchau!